Olá, caros irmãos, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está vendo, não sei o horário, mas hoje vamos falar sobre quem são os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Esta é a primeira das 8 bem-aventuranças que o nosso Senhor ensinou aos seus discípulos, no tão conhecido Sermão da Montanha. Dado que a palavra bem-aventurado em grego significa ditoso ou feliz, é importante estabelecer que as bem-aventuranças apresentam um contraste bem claro entre a felicidade segundo a Deus e a felicidade segundo o mundo. Do mesmo modo, o outro aspecto a considerar no estudo das bem-aventuranças é que elas nos apresentam as diferenças entre o cristão e o incrédulo. Ou seja, são a descrição do caráter cristão que inevitavelmente contrasta com o caráter do mundo. Agora, para entender esta primeira bem-aventurança, devemos destacar algumas ideias equivocadas sobre o que significa ser pobre de espírito. E para isso é necessário responder: quem não é um pobre de espírito? Um pobre de espírito não é alguém com baixa autoestima ou uma pessoa calada e introvertida. Também não se refere às pessoas que sofrem e àquelas que são oprimidos, rejeitados e abusados, porque todas essas situações também são experimentadas por incrédulos, e o Senhor nunca louvaria o mundo por suas misérias. Em grego, a palavra pobre é pitojo e comunica a ideia de mendigo, pobre, coitado e desamparado. Essa palavra denota a pobreza absoluta e pública. Com isso em mente, e a distinção que o nosso Senhor faz ao dizer pobres de espírito, fica claro que não estamos falando de pobreza material ou terrena, mas de uma pobreza espiritual. E então, quem é um pobre de espírito? Ele é uma pessoa que reconhece a sua miséria espiritual na presença de Deus. Um espírito pobre é aquele que sabe que está espiritualmente arruinado quando estamos sem Deus. Ele está desprovido de todas as virtudes e reconhece a sua pobreza total diante do Senhor. O pastor John, comentando sobre esse versículo, diz: refere-se à profunda humildade de reconhecer a absoluta falência espiritual de si mesmo quando estamos separados de Deus. Os pobres de espírito exibem uma genuína humildade e são despojados de todo o orgulho. Daqui em diante entendemos que o pobre de espírito não confia em si mesmo, mas desesperadamente procura a graça e misericórdia. Isso contrasta com o espírito do mundo que nos diz: confia em você. O pobre de espírito também não se orgulha de seu progresso ou realizações, e reconhecendo sua baixeza, olha para os outros como superiores. Estes são abençoados, esses são bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3.